Boa tarde! Hoje, nosso quinto e último dia do Encontro da Agricultura Familiar e a Feira da Agricultura Familiar do Ceará, com realização do Instituto Futuri, com patrocínio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nosso convidado de hoje terá como tema da palestra Protocolo de Empreendedorismo, Garantia de Sucesso. O administrador de empresa, consultor do SEBRAE, Luciano Lopes. Por favor, senhor Luciano. Obrigada pela sua participação. Bom, pela 12ª vez, boa tarde. Eu estava contando quantos boas tardes eu iria ouvir até a hora que eu teria que falar obrigatoriamente boa tarde. E necessariamente não sabemos se a tarde será boa. Se houve, e a maioria das vezes, nem sempre a tarde, a noite ou o dia, ele se torna verdadeiramente bom. A minha questão é perguntar agora, ou definir agora com vocês, o que garante uma tarde ou uma noite boa? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a dizer qual é a garantia que nós temos de uma boa tarde ou de uma boa noite? O som tá bom? Tá chegando bem? Bom, então vamos nós. Já que vai ser difícil eu ouvir, tá certo, o retorno de vocês, eu vou dizer que o que garante uma boa tarde, tá, não é a quantidade do cumprimento. O que vai garantir uma boa tarde é o resultado. São os nossos resultados que garantem que nós estamos, tá certo, trilhando a melhor maneira de conseguir aquilo que nos propusemos a fazer. São os nossos resultados e não aquilo que fazemos. Tá? É a necessidade de garantir que você, tá certo, conseguiu executar aquilo que você, entre aspas, previu ou planejou. Nós somos o nosso resultado. Nós somos aquilo que fizemos. Nós somos necessariamente, obrigatoriamente, tá, em quantidade e em qualidade, aquilo que executamos. Por quê? Porque a maneira como fazemos, a maneira como definimos, tá certo, aquilo que fazemos, já acabou, já passou. O que vai permanecer na sua estrutura de vida é o resultado. São os resultados que garantem a você se você é ou não um sucesso. E é exatamente por isso que eu gostaria de conversar inicialmente com vocês sobre o que é, tá certo, o sucesso. Quem garante a você que você é um sucesso? Um sucesso como empresário, um sucesso como pessoa, um sucesso como cidadão. Será que você verdadeiramente é aquilo que você pensa ser? É isso que nós estaremos conversando e definindo nesse momento. A garantia de que você está executando, tá, um processo de sucesso. Tá? São os resultados, gente. Então, mais uma vez, eu volto a conversar com vocês e a dizer para vocês o seguinte: não é como você faz, e sim o que você fez. A forma, a maneira, tá? Ela já passou quando nós definimos, quando se define os procedimentos que levam a um sucesso. Tá? Vamos nós. Os processos existem necessariamente dois vetores que se interagem constantemente. O primeiro vetor são as pessoas. Tudo que você irá fazer, tudo que você irá executar, terá pessoas. São as pessoas que garantem, tá certo, o movimento desse processo. O segundo vetor são as coisas. Então, nós vamos ter que ter competência para saber trabalhar com coisas e vamos ter que ter competência para saber trabalhar com pessoas. É a combinação desses dois vetores que vão garantir o seu resultado. Essa garantia de um resultado de sucesso vai depender exatamente da sua competência.
É essa competência que nós teremos que falar, porque ela vai lhe dar uma garantia de resultados. Tá? E a competência que eu estou estabelecendo nesse momento para conversar, para discutir, é exatamente essa. A competência chamada empreendedorismo. O sufixo ismo da palavra empreender, ela garante adesão. Ismo significa adesão. Catolicismo, hinduísmo. Esse sufixo garante que você tem a escolha. Então ninguém nasce empreendedor. Você se torna. Você adquire. Você faz uma opção, tá certo? E essa opção, essa forma de você querer ser, vai lhe dar a base para você se tornar. Então só é empreendedor quem decide ser. Quem executa um processo com coisas e com pessoas que tornam o resultado, tá? O sucesso definido, o sucesso esperado. É por isso que nem todos nós somos empreendedores. Nem todos nós temos competência suficiente para garantir, porque a expressão que eu estou trabalhando é garantia. Garantia é uma instituição que define exatamente a forma de você atuar, a forma de você, tá certo? Desenvolver no processo, com pessoas e coisas, o resultado de sucesso. Pois bem, então vamos nós. Já que nós definimos que empreendedorismo é uma competência, eu vou ver, em função do resultado, quem é ou não empreendedor. Nós temos 3 tipos de resultados na nossa vida. Tudo que fazemos pode ter um resultado efetivo de sucesso. Pode ter um resultado mediano e pode ter um resultado de fracasso. Não existe, tá certo, outra saída para isso, gente. É definido com essa característica. O resultado é de sucesso quando? Quando é que você garante que aquilo que você fez é um sucesso? Quando você atinge aquilo que você tinha dito para si próprio que você iria conseguir. Sucesso é realizar, tá certo? E essa entrega, ela foi exatamente definida antecipadamente. Aquilo que você entregou era exatamente que quem recebeu queria. Sucesso é quando você estabelece o objetivo, e esse objetivo é definido por um processo de entrega, e essa entrega necessária corresponde ao nível de satisfação, tanto de quem fez como de quem recebe. É isso que é o sucesso. Nem todos nós fazemos exatamente tudo que o outro quer que a gente faça. Nem sempre entregamos, nem em quantidade, nem em qualidade, necessariamente aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado. Então é muito interessante que você saiba, primeiro, o que é sucesso, porque só garante o sucesso empreendedorismo. O empreendedorismo é aplicado no processo. É quando você está lidando com pessoas e quando você está lidando com coisas. Porque quando você entregou, o resultado acabou. Quando o teu cliente chega para você e diz assim, mas não é bem assim, não houve empreendedorismo suficiente. Quando o teu filho olha para ti e diz assim, pai, tu está tão chato hoje, necessariamente no seu papel de pai você não conseguiu desenvolver ações empreendedoras. Quando existir o mas, quando existir o porém, contudo, necessariamente o teu resultado não é um resultado de sucesso. E é exatamente por isso que é o grande instante de você começar a refazer exatamente o processo que você acabou de fazer, que acabou de entregar. Por quê? Porque existem 2 outros tipos de resultado, que são os resultados medianos. Vamos supor, você estabeleceu entregar 100. Você entregou 98. Esse resultado era para ser 100, chegou a 98. É um resultado de sucesso? Você foi empreendedor com as pessoas e com as coisas para entregar 98 quando o estabelecido era 100? Faltaram só 2 pontos.
se a gente metrificar sem o composto estabelecido. Você garante que você foi um sucesso? Me diga uma coisa, você fracassou? Você entregou 98. Você fracassou? Pois bem, entregar 98 quando o estabelecido é 100 é fracassar. Mas não é um fracasso total. É a entrega de um resultado mediano, um resultado da média, um resultado medíocre. Medíocres, quando eu digo medíocres, significa resultado, não pessoas. Quando você combinou 100 e entregou 98, você estabeleceu nesse instante um padrão da média. Por isso que é medíocre, por isso que é mediano. E entregar, tá certo? Os 98 significa nesse instante que existe uma vaga para empreendedorismo acontecer. Mas você só se tornará empreendedor se você perceber que faltaram 2 pontos, ou 2.000 reais, ou o que foi combinado. Luciano, não tem outra saída. É por isso que a maioria de nós não se torna empreendedor, porque considera 98, já considera 98 como um sucesso. O resultado, tá certo? Mediano, é ele que torna, tá certo? Qualquer um de nós, verdadeiramente um perigo estabelecido a partir do instante em que a gente considera que 98 seria um resultado de sucesso. E o fracasso? É quando você tem uma meta de 100 e você entrega 60. Aí você perdeu tempo, você perdeu recursos, você perdeu o talento das pessoas. Mas eu entreguei 60, está acima da média. Não, aí não é média, aí é incompetência. A média seria entre 61, tá certo, e 99. Medíocres entregam entre 61 e 99. Porque se você entrega 59, mas foi mais da metade. Mas você tinha tempo, você tinha recursos, você tinha exatamente tudo para entregar, tá certo, 100. E entregou 59. Aí você fracassa. Dos três, o sucesso, o resultado mediano e o resultado de fracasso, qual é o mais perigoso? Qual é o resultado que mais aterroriza, tá certo, o mundo do trabalho? A média. Por quê? Tudo bem. Então vamos lá. É exatamente esse. O grande perigo do resultado mediano é a capacidade de gerar no produtor do resultado uma ZC, uma zona de conforto. Você acaba acreditando que entregar 98, 96, você fez muito. E por conta disso, você não consegue aprender mais para entregar 105, 110. Quem é empreendedor verdadeiramente, ele combina 100, mas ele entrega 101, 102. Então vamos lá. Vamos refazer. E aí eu vou exatamente ajudar aqui que o perigo que corremos, o perigo que todos corremos quando não percebemos, tá certo? A cilada que estamos vivendo com os resultados medianos. Os resultados medianos, eles acabam acomodando cada um de nós. E exatamente porque a gente não percebe isso, a gente continua fazendo do mesmo jeito. E fazer do mesmo jeito e esperar que o resultado aumente, isso nunca irá acontecer. No mundo do trabalho, tem uma estatística que ela é extremamente perigosa.
E é ela que nos aponta o perigo que se corre. 70% dos profissionais, tá certo? E dos resultados conseguidos por esses profissionais, 70% são de resultados medianos. 10% são de resultados de sucesso. E 20% são resultados de fracasso. Então tem 100 artesãos numa cooperativa. Naquela cooperativa tem 10%, ou seja, 10 artesãos que são verdadeiramente empreendedores. Eles vão saber se adaptar, eles vão saber estabelecer, eles vão combinar e eles vão entregar um pouquinho a mais, eles vão estar sempre à frente, numa capacidade de inovação, numa capacidade de criatividade, numa capacidade de qualidade, fracassar. Eles vão colocar a cooperativa, nesse momento, tá certo, em risco. Porque eles vão prometer e eles não vão conseguir entregar. Porque a estrutura deles não é uma estrutura empreendedora. Nem são empreendedores e nem são bons artesãos. Tá? Eu estou dando um exemplo para poder a gente entender que empreendedorismo, tá certo, em qualquer situação pode ser desenvolvida. Bom, eu quis fazer essa introdução para garantir o que eu vou falar para vocês. Aqui tem protocolo de empreendedorismo, ou seja, tem um conjunto de informações sequenciadas que garantem que você se tornará um empreendedor. Se a gente perguntar o que é um protocolo, é uma série de informações. Essas informações estão dispostas de uma maneira que, se você trabalhar, se você desenvolver, essas informações elas vão lhe dar, tá certo? A garantia de você se tornar empreendedor. E se você se tornar empreendedor, você, naquilo que faz, garante resultado. É isso. Então, por isso que eu estabeleci esse contato inicial, percebendo a importância que são os resultados na nossa vida. Porque se eu perguntasse assim, o seu casamento é um casamento de sucesso? O seu marido, enquanto marido, ele é empreendedor? Ele traz satisfação com o que ele entrega para você? Você, enquanto esposa, entrega para ele o que ele precisa, o que ele quer? Porque se isso não acontecer, não há, então, empreendedorismo nem no marido e nem na esposa. Eles começam a relaxar os seus papéis e aí entra, tá certo? Num casamento que eu chamo de morno. É um casamento de conveniência. Casamento de conveniência é assim, ruim com, pior sem. E isso vai se passando. E isso vai... E aí você chega no final, já praticamente no segundo tempo, e você acredita que não tem mais tempo de conferir, tá certo? Os primeiros anos onde a zona de conforto foi acontecendo e o seu nível de satisfação não foi sendo garantido no que você recebia e no que você entregava. Então a gente corre um perigo muito grande quando a gente se acomoda a entregar e a receber não exatamente aquilo que foi combinado. Nem marido e nem esposa se tornaram empreendedores suficientes para fazer o casamento valer realmente a pena. Então, os protocolos de empreendedorismo, eles são ligados necessariamente à maneira de ação. Todas as vezes que você ouvir a palavra empreender, o verbo empreender, garanta a você que você vai ter que fazer algo, é ação. Empreendedorismo é a capacidade de agir. Está ligado necessariamente a comportamento, é a forma como você reage ao que você recebe. Tá? Se você é empresário, nem todo empresário é empreendedor. E nem todo empreendedor é empresário. A primeira coisa que você tem que perceber logo é essa diferença. Quando você é um empresário, você tem 4 grandes processos. Todo empresário tem que comprar, tem que transformar, tem que vender e tem que receber. Essas são
as premissas básicas de quem é empresário. E aí ele tem, tá certo, que trabalhar com coisas, dinheiro, máquina, equipamentos, ok? E ele tem que trabalhar com pessoas, clientes, fornecedores e funcionários. Ele tem que saber combinar isso de uma maneira X, para que o resultado disso tudo garanta a ele, ou garanta a empresa dele, ele é a empresa, garanta à empresa e a ele uma métrica, um resultado de satisfação. Tem que entrar dinheiro suficiente para sustentar, tá, esse negócio. Então são as ações dele que o tornam um empresário empreendedor. Esse é um grande desafio, porque no mundo dos empresários, 10% deles é que são empreendedores. Então vamos lá, vamos conhecer então os protocolos para que você possa, digamos assim, a partir desse instante dizer, eu vou ser um empreendedor. Independente do que você faça, independente do que você estabeleça, tá certo? Para conseguir a sustentabilidade, tá certo? Enquanto pessoa ou enquanto profissional. Então vamos nós. Vamos resumir para poder a gente começar a entender e a buscar os protocolos, tá? Existem 3 protocolos definidos para que você possa se tornar um empreendedor. Esses protocolos estão ligados a 3 verbos. Eu consegui estabelecer, dentro das informações que eu busquei, que você tem ações ligadas a prever, a fazer e a convencer. Você tem um protocolo de previsão. Quem é empreendedor pensa antes de agir. Quem é empreendedor faz da forma que deve ser feita. E terceiro protocolo, quem é empreendedor convence quem aparecer na frente dele. Então, os 3 protocolos, prever, fazer e convencer. Luciano, e se eu não prever e já for fazer, vai dar certo? Vai não. Se eu fizer, tá certo? Se eu gostar de executar, gostar de fazer, mas eu não gosto de vender, eu não gosto de resolver problema com fornecedor, eu não tenho muita habilidade para resolver situações com o cliente, você não vai conseguir desenvolver seu empreendedorismo, porque o protocolo de convencer, convencer, ele está zerando, porque você está passando para alguém. Então é necessário que você entenda que tem que existir um equilíbrio entre prever, fazer e convencer. Vamos nós, para que a gente possa executar empreendedorismo, tá? Primeiro protocolo que eu acho que é de extrema importância é o protocolo de prever. Como é que a gente prevê o que tem que ser feito? Porque ninguém tem bola de cristal. Então onde é que está, aonde estão as situações que ajudam você a pensar antes de agir? Muito bem, já entendi que o nome disso se chama informações. As informações definem, caracterizam, tá? Estabelecem exatamente padrões que eu tenho que saber. Porque se eu não souber antes de fazer, antes de fechar a situação, necessariamente não vai dar certo. Eu já vi muita gente dizer assim, não, depois a gente pensa. Vamos fazer, depois a gente pensa. Aí faz. Aí não dá certo. Aí perde tempo, perde dinheiro, perde talento, enfim. Então, o conjunto de prever, a primeira situação definida no protocolo é exatamente buscar as informações que estão, tá certo, definidas. Como disse aqui, tá aqui, ó. Hoje tem um mundo de informações disponíveis. Mas você tem que ter competência suficiente para saber exatamente filtrar o que você precisa. Porque tem há tanto tipo de informação que você, de uma certa forma, se não conduzir da melhor maneira possível, vai ficar difícil.
Então, primeira característica comportamental para trazer sucesso é buscar informações no protocolo de prever. Com essas informações que você vai ter que buscar, e você busca informação com quem? Com futuros clientes. O que é que o cliente hoje quer? O que é que o cliente pode? E o que é que o cliente necessita? Nem tudo que o cliente pode, ele quer. Nem tudo que o cliente quer, ele necessita. Ah, mas eu não sei nem direito quem é meu cliente. Então, primeira coisa, vai buscar informações para definir quem é o seu cliente, como ele se comporta, o que é que hoje ele quer, o que é que hoje ele precisa, o que é que hoje, tá certo? Ele estabelece no padrão de cultura que ele tem. Bom, informações sobre o produto você tem que buscar, porque nem sempre aquilo que você quer fazer tem matéria-prima suficiente, tem relações suficientes com o meio ambiente que lhe garante que você vai repor. Então, isso é informação. Tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Onde é que tem dinheiro barato? Você tem que buscar. Porque a maioria dos empresários diz assim, sem dinheiro não se garante, tá certo, nenhum negócio para frente. Mas tem muita gente que tem dinheiro e que está louco para investir. Você vai se tornar sócio de alguém que tem dinheiro. Você tem as informações que garante a ele um retorno. Você paga esse capital em 2 anos, em 3 anos, e ele está louco para isso. Agora você tem que buscar informações. Tá? Com as informações trabalhadas, entra um instante que se chama objetivos. Você tem que ter um conjunto de objetivos. O que eu vou fazer, quanto eu vou fazer, quem vai fazer, onde vai ser feito. São essas informações estabelecidas que se chama metas. Todo empreendedor tem um conjunto de metas. Todo empreendedor tem um conjunto estabelecido do que tem que ser feito para poder ser entregue. Estabelecendo, obviamente, tá, a combinação de recursos materiais com os recursos de pessoa. Estabelecer metas significa fazer algo que tenha significado para você. Estabelecer um conjunto de objetivos significa trazer para você algo que lhe realize. Porque se você for fazer algo só porque, entre aspas, o mercado quer, pode ter certeza que você não irá conseguir chegar naquilo que você prometeu. Seja bem-vindo. Então, o primeiro protocolo, tá certo? É buscar a informação, é estabelecer objetivos e é fazer um plano. Sem um plano, não tem como você, tá certo? Chegar naquilo que você definiu como sucesso. Então, esses protocolos de, olha só, buscar informação, estabelecer metas e objetivos e fazer um plano, te garante já talvez de 30% a 40% de um resultado de sucesso. Agora nós vamos ter um protocolo que é o fazer. Já que está as informações reunidas e organizadas em função de um objetivo e de um plano, porque o que é que a gente percebe muito? Empresários começam as atividades empresariais de comprar, de vender, de receber, começam sem ter estabelecido, tá certo? Esse primeiro protocolo de previsão. Eles vão fazendo. E aí chega um determinado instante, não tem fornecedor. Chega num outro instante, não tem mercado suficiente. Aí começa a dar um jeito. Então, esse jeito é isso que, infelizmente, não garante o sucesso. Porque o plano ele vai orientar junto com as informações. Essa orientação ela vai entrar agora no conjunto, no protocolo das ações de realização. Você precisa executar agora. Primeira característica para executar: persistência.
Nem tudo aquilo que você estava nas informações, nem tudo que estava no plano sai exatamente como você gostaria que tivesse saído. Então você vai ter que ter uma capacidade de pular e de fazer sacrifício. Você vai ter que ter uma capacidade de tirar o obstáculo. Se isso não acontecer, vai dificultar muito a garantia do sucesso. Acontece, e é por isso que eu estou lhe dizendo, a primeira característica na hora de executar é a persistência. A persistência é diferente de teimosia. Porque se você perceber, a persistência está ligada a um objetivo. Ela está ligada ao que você estabeleceu para onde você ia. Aí lhe dá a condição verdadeira de você persistir. Tá difícil, mas eu posso ir por aqui e sair desviando para conseguir chegar. Se essa persistência não aparece, é porque, não era significativo você fazer aquilo. Empreendedor que desiste não é empreendedor, é um empresário comum. Segunda característica do protocolo de fazer. É uma característica extremamente interessante chamada comprometimento. O que é comprometimento? Comprometimento, essa palavra aí é interessante porque é ligada a uma outra palavra que tem 15 letras. Responsabilidade. Comprometer-se é assumir tudo que deixou de acontecer e tudo que acontece no processo. Tudo que acontece com o seu funcionário, tudo que acontece com o fornecedor, tudo que acontece com o cliente, isso é comprometimento. Quando o comprometimento se une com a persistência, pode ter certeza, a entrega vai ser aquela que você combinou. Mas depende de você se comprometer. A gente só se compromete com aquilo que é altamente emocional. Existe uma diferença entre estar comprometido e estar engajado, estar envolvido e estar indiferente. Às vezes eu converso com empresários e é nítido que ele está passando por um problema sério, por uma dificuldade. Não estou dizendo que não exista dificuldade, mas o comprometimento dele é impressionantemente abaixo. Ele está só envolvido. Se ele não fizer aquilo que os funcionários estão precisando, ele diz, não posso mais fazer nada, já fiz o que tinha que fazer. Então esse comprometimento, ele é medido pela importância que nós estamos entregando ao processo quando estabelecemos aquele objetivo, aquela meta, tá certo? Com aquelas informações trabalhadas. Tá? Terceiro item do conjunto que nos garante fazer e fazer bem feito. Agora eu até já entreguei. É uma exigência de qualidade. O empreendedor verdadeiro de sucesso, ele não entrega qualquer coisa que ele combinou. Na hora de executar, ele vai buscar o que se chama de qualidade, fazer bem feito, e eficiência, fazer dentro de um procedimento de custo e de tempo. Eficiência é quando fazemos as coisas com o menor tempo e o menor custo. Qualidade é quando entregamos um produto ou um serviço de extrema satisfação para quem está recebendo. Então, na hora de fazer, quem é empreendedor de sucesso faz exatamente isso. Ele vai buscar uma exigência de qualidade e de eficiência. Quarto, tá certo? Ligado ao protocolo de fazer. Calcular riscos. Quando você estava lá nas informações, que você buscou o preço da matéria-prima, o preço da matéria-prima era 1. Você fechou a história. Você então começou a executar. Quando o fornecedor liga para entregar, a matéria-prima já subiu. Aí mexe com o teu preço. Aí mexe com a tua situação, que você tinha combinado tudo. E aí? Você tem que ter uma precisão para calcular os riscos. Muitas vezes você está na mão daquele fornecedor. E você fez um contrato que você não pode aumentar o risco. Como que você vai fazer para ganhar? Se você não tiver estabelecido, tá certo? Um grau para estudar, para definir, para criar, para definir,
tá certo? O que é risco, porque eu não vou nem definir, eu não vou nem conversar com vocês sobre o que é risco, eu tenho certeza que você sabe o que é risco. Eu conheço muitos empreendedores que não, muitos empresários que não calculam riscos. Por não calcular risco, na hora de executar, aí, tá certo? Infelizmente, tá? Eles vão ter que entregar o que combinaram, tá lá no contrato, tá lá numa ação, tá certo? Conjunta. E aí quem acaba perdendo? Quem acaba diminuindo a parcela de ganho? Ele e a empresa. Tá? Então, a gente tem que ter uma visão de cálculo de risco para que nós possamos verdadeiramente atuar com empreendedorismo na hora de fazer. Tá? E a última característica, tá certo, que é estabelecida dentro do processo de execução, se chama oportunidade. Quem é empreendedor verdadeiro aproveita todos os problemas e todos os conflitos que existem. Porque se não existir conflito, se não existir problema, não existirá oportunidade. São as oportunidades que favorecem você a desenvolver uma capacidade, uma ação que lhe torne mais competente dentro daquela situação. E aí, necessariamente, verdadeiramente, é aí que funciona a competência de fazer. Se você não estabelecer isso, você começa a fugir das oportunidades e você começa a fugir dos problemas. E, infelizmente, são eles que vão dar a você a condição de empreender. Quanto mais problema, mais oportunidade. Ah, Luciano, mas eu não enxergo dessa forma. Sabe por que você não enxerga? Porque falta a você ideias criativas. Sabe por que você não tem ideias criativas? Porque você não tem informação. Sabe por que você não tem ideias criativas? Porque você, infelizmente, não sai do seu casulo. Porque, infelizmente, os problemas são os mesmos. Você, na visão, vai repetir o que aconteceu no mês passado, nesse mês. Está diferente. Então, você não faz das oportunidades algo para você crescer, algo para você aprender. Empreendedor de sucesso, necessariamente, ele torna o problema, ele torna a dificuldade em oportunidade. Então, vamos lá, vou repetir. Ser persistente, ser comprometido, fazer com qualidade, aproveitar a criatividade e calcular riscos. Ai, mas é difícil, é um bocado de... É. Por isso que eu falei, por isso que eu defini para vocês aquela história de que você não nasce empreendedor, você se torna. Porque na medida que os resultados vão aparecendo na sua vida, você vai exatamente fazendo as pequenas mudanças e essas mudanças vão lhe dando a condição de você se tornar empreendedor naquilo que faz. Pois bem, agora nós vamos para o terceiro e último protocolo. Olha só, vimos o protocolo de prever, acabamos de ver o protocolo de fazer e agora nós vamos para o terceiro e último protocolo, que é o protocolo de convencer. Bom, o protocolo de convencer tem duas características. E eu acho esse protocolo um protocolo de extrema importância. Para mim, ele é a base da construção do empreendedorismo. O que é preciso para você entender? Primeiro, você tem que ter uma palavrinha. Essa palavrinha vai definir, tá certo, as suas ações para prever e para fazer. A palavrinha se chama coragem. O que é coragem? Se você não tiver essa qualidade, se você não tiver essa característica, pode ter certeza, não vai para frente. Rápido.
Se o protocolo é de convencer, quem é que tem que estar convencido, tá certo? Que você vai fazer sucesso, que você vai entregar o que você prometeu? Diga bem alto. Eu. A coragem tem que ser minha. Eu tenho que ter uma capacidade de ter independência e de acreditar em mim. Coragem é você ter, primeiro, independência. Porque teus fornecedores vão chegar e dizer assim, ó, a matéria-prima está cara. Eles vão começar a injetar em você algo para você. O cliente começa a dizer assim, está caro, eu quero mais barato. Aí você não consegue convencer nem teu fornecedor e nem teu cliente. Teu fornecedor te mete a faca de um lado e o teu cliente te mete a faca pelo outro. Você não calculou risco. Você não vê que isso é uma oportunidade. Aí você, infelizmente, muitas vezes, perde exatamente aí. Então, essa característica, tá certo? Da coragem para você ir à frente, é necessário você ter independência. Como é que eu tenho independência com o meu fornecedor? Buscando vários. Porque você acaba ficando na mão de um. Você tem que ter independência sobre o seu funcionário, porque tem funcionário que vê a sua dificuldade, chega exatamente na hora que está mais difícil e vai querer exatamente ganhar naquela hora ali aquela situação. Você tem que ficar independente, olha, de independência, sair da dependência de quem quer que seja. Porque os outros, isso é uma lei do ser humano, os outros se sentem desconfortáveis com o seu sucesso, por incrível que possa parecer. Seus concorrentes, quando você começa a estabelecer resultado de sucesso, eles começam a se incomodar. Então a gente tem que ter uma característica de buscar essa independência. Essa independência é conseguida com uma coisa interessantíssima. É com a capacidade de você confiar em quem? Em si próprio. Por isso que é coragem. Eu tenho que manter uma independência, mas eu tenho que acreditar em mim. Tá? Autoconfiança. Quem vai resolver sair de toda aquela situação é você. E ter sua conta com você. Bom. Aí nós vamos agora para a última característica, que é a capacidade de liderança. Todo empreendedor é um líder. Ele é um líder por quê? Porque ele tem uma capacidade de influenciar, de conquistar os funcionários. Quem trabalha com o líder, trabalha não pelo dinheiro, mas trabalha pela admiração. Eu vou fazer porque o senhor tá certo, tá me pedindo. Eu me orgulho de trabalhar aqui nessa empresa porque o senhor manda. É mais ou menos o discurso das pessoas que estão ali com ele no dia a dia. Tá? O fornecedor, tá certo, que trabalha com um empreendedor, ele admira porque o nome da empresa dele está sendo representada na condição que ele está entregando. Vou ser mais claro. Quando você é um empreendedor, você é fornecedor de alimento, eu tenho um restaurante, você que me fornece arroz, você fica orgulhoso de eu utilizar no meu restaurante, tá certo? O seu produto. Então você vai vender para mim. Por quê? Porque a imagem da sua empresa ajuda a crescer a imagem da minha empresa. Por isso que quando se trabalha com líderes, tá certo? Porque nós estamos falando agora de uma característica que o empreendedorismo mostra, que é a liderança. É exatamente assim. Nós fazemos uma parceria. É bom a gente trabalhar. Então os fornecedores são convencidos exatamente por isso, pela minha capacidade de liderança na hora que eu vou fazer uma negociação com o fornecedor. Líder, ele convence, tá certo? Ele estabelece uma relação de parceria com o cliente, com fornecedores e com os funcionários.
Como eu já falei desses 3 itens, mostra verdadeiramente que quando você desenvolve empreendedorismo, a capacidade de execução se torna brilhante na garantia do sucesso. Agora vocês vão de me perguntar assim, por isso então que só existe no mercado de trabalho, dentro de ser empresário, 10%? Sim, é por isso. Porque todos os protocolos unidos garantem um resultado de sucesso, mas só se eles estiverem estabelecidos, só se eles estiverem verdadeiramente em pauta, se eles estiverem realmente num procedimento de execução. Não adianta você fazer um plano e não saber convencer. Aí você chama uma pessoa, seu gerente, para ir, o gerente comercial para fazer a venda. O gerente comercial não tem a pauta, não tem a capacidade de convencimento que você tem. Ah, Luciano, então tem que fazer. Não, você tem que preparar o cara. O seu gerente comercial pode ser até melhor do que você, mas é você que tem que estabelecer o perfil que você quer. É isso que é empreendedorismo. É por isso que a margem empreendedora no conjunto, tá certo, dos empresários é verdadeiramente muito baixa. Somente 10% é que trabalham com, tá certo, todos esses protocolos verdadeiramente em ação. Bom, até aqui tem alguma pergunta? Eu não escuto vocês, eu tô... A gente tem... Pronto, tem uma pergunta ali, que bom. Oi, gente, boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Laureni, eu venho de Teresina. Que bom, Laureni, Né? seja bem-vinda. A gente estava com essa proposta de participar da feira mesmo antes da pandemia. Veio a pandemia, enfim, todos nós sabemos, e foi cancelada. Não imaginávamos que fosse ser dessa forma. A gente não previu, a gente não anotou, porque, assim, eu falei para o meu marido, ele é artesão e ele que faz todo o nosso produto, né? A nossa matéria-prima, muita coisa é de demolição, madeira, Sim. né? Então, acho que daqui a pouco até isso vai acabar. E eu, Já tem que começar a pensar nisso. e o que acontece? Eu já briguei horrores com ele, briga do bem, graças a Deus, né? Então, é porque a gente não previu que poderia dar tudo errado, que não iria ter visitante na feira, que as exigências devido à pandemia iam evitar que muita gente viesse, né? A gente teria que ter calculado tudo isso, porque a gente está saindo daqui com um prejuízo de uns R$ 7.000. Prejuízo. Foi isso? Pronto. Então, vamos lá. Laureni, eu não sei se você lembra quando eu estabeleci, quando eu comentei, que existe, na verdade, os 3 grandes protocolos. O protocolo de prever, o protocolo de fazer e o protocolo de convencer. Quando um dos 3 não se estabelece, os outros 2, eles são sugados. Tá? Então, quando há um resultado de fracasso, digamos assim, você não vai sair daqui com o lucro que, entre aspas, tinha sido estabelecido. Você vai sair daqui com um resultado de fracasso, você vai sair daqui com um prejuízo, né? Um preju. Provavelmente, algo aconteceu. Primeiro, as previsões foram talvez superestimadas. Talvez a busca das informações para poder definir, tá certo? Tivessem baseadas na superficialidade da realidade. Tá? Essa superficialidade garantiu lá na margem de risco. Eu não sei se você está entendendo, porque na hora de fazer, o risco não foi suficiente calculado. Assim, eu estou ajudando a compreender. Tá? Agora é o seguinte, as coisas levam a gente a uma situação. Para que servem os fracassos na nossa história? Só tem
objetivo, aprender. Se eu tirar o A e se eu tirar o final, fica prende, né? A raiz da palavra, de prender. A partir de hoje, protocolo de previsão, buscar informações e estabelecer algo que seja significativo. Nós vamos à feira e nós vamos definir, tá certo, o que é que a gente quer. A gente quer divulgação, a gente quer vender. Tem que se estabelecer quem é que vai estar na feira, quem são os fornecedores, que negócio eu posso fazer. Isso tem que ficar extremamente bem trabalhado. Porque durante o fazer significa aqui, no momento de abrir, os 3, 4 dias de feira. Se no primeiro dia não aconteceu, no segundo não aconteceu, no terceiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu não sei se você está percebendo. Que é isso que, de uma certa forma, na hora de fazer, tem que estar, de uma certa forma, ligado ao que foi previsto. É isso que é a ação do empreendedor. Tá? Buscar, na hora do convencimento, o terceiro protocolo. Aí agora, com isso, o que é que eu faço? Tá? Onde eu posso diminuir esse prejuízo? Com quem? De que forma? Será que vale a pena eu vender? Enfim. Eu vou fazer uma parceria com quem para não pagar frete de volta? Enfim, são várias situações que nesse momento ele tem que estar estabelecido para que você possa ter, digamos assim, uma ação empreendedora. Porque em todo problema, olha, eu vou até trabalhar a palavra conflito. Em todo conflito, com é um prefixo e flito vem de afligir. Afligir é levar o sofrimento. Com é junto, então fica... Junto nós estamos sofrendo. Afligir é levar ao sofrimento. Então, provavelmente a sua decisão de vir para a feira e de não fazer o que deveria ter sido feito, tá certo? Isso nesse momento se torna um conflito. Os conflitos servem para a gente aprender a ter uma questão chamada confronto. Confronto, ó. Fronte. Com, junto. Testa com testa. Agora, confronto, para que haja um consenso. São 3 etapas. O conflito se estabelece, o confronto se posiciona e o consenso, que com é junto para senso, rumo, orientação. Você tomar a melhor orientação. Tá? Então são esses pontos que, de uma certa forma, depois da situação estabelecida, ela precisa ser conduzida com empreendedorismo. Aprender é o significado nesse momento. Espero que você consiga. Ok, um abraço, Lauremi. Você tem uma pergunta? Ótimo. Boa tarde, na verdade. O meu nome é Caleb e eu faço parte da transmissão, mas eu tenho 2 perguntas. 2, ótimo. Tá. A primeira é sobre prazo. Prazos. Em algumas situações, quando a gente acaba antecipando os prazos da entrega, a gente coloca o nosso cliente final em alguma situação de desconforto. O exemplo disso é na compra de um apartamento. Se o cliente final recebe o apartamento antes do prazo previsto, ele pode ter que arcar com alguns custos de parcela de aluguel, montar e tal. Então, quando eu vejo o prazo, eu acho que o ideal mesmo é que, no quadro de eficiência, você tenha o prazo estabelecido para entregar na melhor qualidade possível. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. E o segundo ponto é sobre a psicologia do negócio. Uma grande característica que a gente acha nos empreendedores de sucesso, talvez seja a falta do sentimento, que o senhor falou que tem a parte do sentimento, mas alguns sociopatas, tem alguns estudos claros que mostram que eles são bem-sucedidos na vida por conta de não ter essa ligação sentimental em relação às interpessoais. Exatamente. São as 2 perguntas que eu tenho para o senhor. Eu vou começar pela última, que traz o seguinte: a ação baseada, as ações baseadas em quem não tem claramente, tá certo, uma ligação entre o que ele pensa e o que ele sente. Essa distância é muito grande, é uma exceção, tá? Que são o que você até falou, os psicopatas e os sociopatas, tá? Existe uma grande, quando a gente junta os 2 transtornos, a gente tem uma grande, digamos, uma intensidade muito grande desses conflitos dentro do mundo dos negócios, tá? Quanto mais distante essa ligação entre o que eu penso e o que eu sinto, quanto mais distante essa ligação se estabelece,
mais os protocolos de empreendedorismo se distanciam também. Pode ter certeza. O empreendedor de sucesso, ele é movido a uma situação chamada motivos para a ação, que na verdade seria motivação. Os sociopatas e psicopatas, eles se apegam a coisas. E existe uma coisa que existe lá no processo, pessoas e coisas, mas os sociopatas se apegam a coisas. Coisas não têm emoções. Coisas se transformam, se mudam de lugar na medida que está ocorrendo a situação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que eles, na hora que as ações que vão acontecendo nesse segmento, vão os tornando extremamente mecânicos, extremamente arrogantes. Por quê? Porque as pessoas que digamos assim, o contrariam, ele tira do caminho. Ele não tem a emoção suficiente para ver que a competência daquela pessoa que está ali daria a ele um resultado melhor. Mas na medida que ele vai fazendo isso, muitas das situações que estavam previstas e combinadas, ele vai driblando. Ele tem uma capacidade também incrível de pensar, porque ele tem um raciocínio lógico e preciso muito grande. Ele pensa muito, ele estabelece muito isso. Ele só falha exatamente no emocional. E quando ele se afasta das pessoas, ele se afasta da competência das pessoas. E a competência das pessoas que ele se afastou é que vão destruí-lo. Pode ter certeza. Eles atuam dentro de um campo de empreendedorismo com uma certa, digamos assim, com uma certa atuação. Mas a história já vai trazer, tá certo? A puxada de tapete. Aí é rápido. Tá? É basicamente isso. Tá? Os empreendedores de sucesso, ele têm uma ligação muito pequena, muito curtinha, entre o que pensa e o que sente. Eu estou falando dessa situação, que eles estão aqui nos nossos hemisférios cerebrais. Né? A gente pensa e a gente sente em dois hemisférios diferentes do cérebro. Agora, a segunda é a importância dos prazos. Na hora de negociar, na hora de fechar, se eu antecipo esse prazo, eu complico para você? Aí você tem que me dizer, complica. Se eu combino com você, se eu postergar o prazo de entrega, eu complico para você? Complica. Essas complicações têm que estar estabelecidas. São essas situações que elas têm que estarem lá no primeiro protocolo de previsão. Lembra que o prazo é de extrema importância. Tá? A quantidade de prejuízo que eu parto se eu não entregar no prazo. Tanto para mim como para quem vai receber. Tá certo? Então, lá naquele protocolo de busca de informação tem que estar estabelecido. Porque, verdadeiramente, todos os clientes devem fechar com aquilo que querem, com aquilo que podem e com aquilo que precisam. Eles precisam ter o apartamento para fazer a mudança tal mês, tal hora, tal dia. É assim, é a precisão. Segundo, ele precisa, na questão do querer, eu quero isso. Porque você pode entregar o apartamento, mas sem pintar. Não é o que ele quer, mas ele precisa do apartamento. Assim, Então, assim, quando você trabalha as três matrizes do que o cliente quer, do que ele precisa e do que ele pode, aí, tá certo? Você vai estabelecer as suas matrizes. O que é que esse cliente quer, o que é que ele precisa e o que é que ele pode. Aí, nessa interface, é que verdadeiramente tem que ser fechado aquela situação. Ok? Está lá na previsão. Agora, é lógico que durante o processo isso pode ser pequenas mudanças e alterando. Mas na medida que se altera, se faz tudo novamente. Entendeu? Assim, eu vou ter que ter persistência, porque eu vou encontrar agora uma oportunidade para poder reduzir o prazo, porque agora o preço já está outro. Mas tudo dentro de uma situação absolutamente estabelecida, Caleb. Por isso que quem desenvolve empreendedorismo, todas as situações, olha, todas as situações são estabelecidas dentro dos protocolos. De prever, de fazer e de convencer. Certo?
Alguma pergunta? Carlos. Bom, aí assim, eu queria só fechar dizendo para vocês a questão que hoje a saída, tá? A saída não é o aeroporto. A saída é nós começarmos a pensar em pequenas mudanças, porque você não dorme hoje um empresário comum e acorda amanhã um empreendedor de sucesso. O que eu queria deixar era o seguinte, era a capacidade de você decidir fazer pequenas mudanças aqui, agora, hoje. Como mãe, como esposa, como cidadã, como empresária. Tá? Para que você possa começar a estabelecer verdadeiramente ações baseadas em empreendedorismo. Ok? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês possam levar um pouquinho do que a gente falou para se tornar cada vez mais empreendedores de sucesso.